Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós seguimos com a Unicentro. O tema é sobre as enchentes, tragédias evitáveis e anunciadas. A filha colocou como título o seguinte: Paradoxal Inferno Molhado. Muito bem! O padre José de Anchieta, em 1575, expôs em uma carta o seu espanto com as fortes chuvas que alagavam o Rio de Janeiro, as quais acarretaram significativos danos físicos e materiais à população da época. Contudo, apesar da distância temporal, a problemática relatada pelo clérigo infelizmente permanece atual no cenário brasileiro, no qual as enchentes são tragédias recorrentes, anunciadas e evitáveis. Muito bem. Diante disso, é urgente a discussão das principais causas dessa triste realidade. A negligência governamental relacionada à falta de planejamento urbano e à inexistência de ações preventivas. Então, olha lá, a negligência governamental é relacionada à falta de planejamento e à inexistência de ações preventivas. A questão é, você tá, essa crase aqui tá fazendo paralelismo aqui ou é isso aqui? Se for relacionado a isso aqui, a negligência governamental relacionada à falta de planejamento urbano e inexistência de ações preventivas, outro argumento, aí não tem essa crase aqui, tudo bem? Gostei bastante aí da sua introdução, Deus abençoe, tá? Quando você coloca aqui, ó, e evitáveis, aqui seria interessante você dizer que elas não são evitáveis, né? Mesmo que sejam, há uma inoperância do poder público que não evita, né, essas tragédias. De início, é importante pontuar que a má estruturação das cidades fundamenta esse repudiável problema, uma vez que o desorganizado processo de urbanização brasileiro gerou grandes centros de infraestrutura ineficiente, impermeabilização do solo e ocupação de áreas de risco, como locais à beira de corpos d'água e encostas de morros, as quais, em períodos de precipitações intensas, são alvos de alagamentos e deslizamentos, que provocam mortes e deixam inúmeros indivíduos sem moradia. Posto isso, é dever do poder municipal elaborar um plano de desenvolvimento que identifica locais de risco, estabelece regras de assentamento da população. Dessa forma, ao considerar a lamentável recorrência de enchentes, fica claro que os governos das cidades afetadas não podem eximir-se, né, concordância, da responsabilidade pelos danos sucedidos em razão dessas. Assim, a omissão desse ente, evidenciada pela ausência de planejamento adequado, transforma as vidas das pessoas, de forma análoga ao relato de Liba Barreto em sua crônica Queixa do Defunto, em uma estrada para o inferno. Aqui, eu sugeriria que você não trouxesse, né, o que é dever dele fazer, né? Aqui, ao invés de você já dizer o que ele deve fazer, para não parecer que você está trazendo uma proposta de intervenção, né? Para não parecer que você está trazendo uma proposta de intervenção, você poderia ter dado ênfase ao que ele não faz, né? As ações que não são realizadas. Eu acho que ficaria melhor estruturado se você fizesse dessa forma. O que que ele não faz? O que que ele não deixa evidente? O que que ele não aplica na situação? Tudo bem? Gostei bastante aí do seu parágrafo, tá? Eu quero que talvez você aumente um pouquinho a letra, porque fica bem difícil para ler, tá? Então, procure aumentar um pouquinho só mais a letra para não ter essa dificuldade aí no seu treino, tá? No seu treino, na sua redação. Ademais, muitas são as medidas que poderiam ou evitar, ou ao menos reduzir os impactos das inundações, como a construção de sistemas eficientes de drenagem e a preservação nas áreas permeáveis, as quais amenizam o problema da impermeabilidade do solo. No entanto, lastimavelmente, é comum que a administração pública brasileira, inobservante à Constituição Federal de 88, que garante os direitos sociais à população, como a infraestrutura apropriada, só concretize suas ações depois que as tragédias acontecem.
Em outras palavras, os governantes, ao não se interessarem em impedir as enchentes, dado que os efeitos destrutivos atingem majoritariamente a população mais pobre, agem como os personagens da obra Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, os quais, acometidos por uma cegueira moral, são insensíveis diante da dolorosa situação que os cerca. Desse modo, a condenável inexistência de uma gestão pública de prevenção permite a repetição desses desastres anunciados. Aqui você poderia, né, ter reorganizado o seu parágrafo, uma sugestão aí, dando, né, a responsabilidade para a população, para as próprias pessoas, haja vista que a responsabilidade não é apenas do poder público, mas também e sobretudo das próprias pessoas que acabam não cuidando do lixo, que acabam construindo moradias em locais irregulares, etc, etc. É inegável, portanto, que as enchentes são mazelas usuais, anunciadas e evitáveis, mas não são evitáveis, tá vendo? Então você tem que ter cuidado ao trazer o tema para sua redação para você não se contradizer. Então, elas não são evitáveis, né? Elas não são evitadas, melhor dizendo. Então, ainda que elas sejam evitáveis, elas não o são. E aí que está a raiz do problema, aí que está o problema principal. Seja pela falta de planejamento urbano, seja pela não implementação de ações preventivas, a inércia do poder público ante essa situação deve acabar, a fim de evitar que famílias percam suas casas e chorem seus mortos nesse paradoxal inferno molhado. Gostei aí do seu texto, tá bom? Gostei aí da articulação com o título também. Nós temos apenas algumas questões aí para reorganizar de argumentação, principalmente de argumentação, tá? E de defesa aí do seu ponto de vista, para cuidado para você não ser muito repetitiva, tá bom? Bora escrever redação então? Corre, nenê.